Redação Banco do Brasil. Nesse vídeo eu vou te dar um guia completo de como que você vai estudar, como é que você vai fazer a sua redação, inclusive vou te dar os temas que são as minhas apostas para a redação de 2021. E o mais legal é que é um vídeo para quem não é bom em redação. Se você não era bom para escrever, assim como eu também não era, fica tranquilo. Não é um vídeo para Machado de Assis, Guimarães Rosa, não, é um vídeo para gente normal que quer escrever e quer mandar bem na redação para não ser eliminado no concurso do Banco do Brasil. E a primeira dica é, não começa o dia da prova fazendo a redação. Como assim, Matheus? Eu sou ruim em redação, eu tenho que começar, senão eu vou me complicar no tempo. Não, não faz isso. Pelo seguinte, o nosso cérebro ele tem dois modos. Ele tem um modo concentrado e um modo difuso. Quando você está fazendo a redação, você está no modo concentrado. Só que o legal é você aproveitar o modo difuso também, que é o seguinte. O que você vai fazer? Você vai pegar a prova e vai olhar o tema. O tema da redação você já vai olhar no começo. E vai ser o tema que eu vou te falar no final, fica tranquilo. E aí depois de olhar o tema, você vai fazer a sua prova na sequência normal, sequência que você já está treinado, habituado nos seus simulados. Por que eu falo isso? Porque a partir desse momento você vai entrar no modo difuso, seu cérebro entra no modo difuso, ou seja, você já não está ali tentando escrever a redação, mas você ainda se lembra do assunto. O que vai acontecer? A prova de conhecimentos bancários, por exemplo, vai te ajudar. Lembra, você precisa de dois argumentos, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, mas você precisa de dois argumentos, e às vezes esses argumentos vão vir na hora que você está fazendo outra questão. Então você começa a ter ideia e já começa a ir anotando. Teve uma ideia, às vezes vai lá e já coloca no rascunho. Entendeu? Então, dessa forma, você deixa o seu cérebro trabalhando em segundo plano, resolvendo a parte da redação. A segunda dica que eu quero te passar é capricho. Tem muita gente que faz uma redação lambona e faz de qualquer jeito e não dá o recuo, por exemplo, aquele recuo do parágrafo para começar, né, para cada parágrafo, escreve com uma letra horrorosa, ilegível, faz uma estética feia e isso é preguiça. E o examinador ele vai olhar, não sei se você sabe, o examinador ele vai corrigir, ele vai ficar de 2 a 5 minutos com a sua prova. E na hora que ele pega uma prova e está toda esquisita, escrita de qualquer jeito, sem um recuo de parágrafo, não espere uma nota boa, porque ele já vai vir com má vontade na sua prova. Então lembra, não é questão de fazer letra bonitinha, inclusive se a sua letra é ilegível, escreve de forma. Era o que eu sempre fazia, minha letra é ilegível, a letra cursiva, então eu fazia de letra de forma e tentava fazer o mais apresentável possível, porque tem alguém que vai corrigir. Terceira dica, você precisa tomar muito cuidado com a parte do seu português na redação. Ah, Matheus, isso é óbvio. Eu sei que é óbvio, mas eu quero dizer que isso é muito penalizado pelos examinadores. Muitas vezes o examinador ele é um professor de português. Aí ele vai pegar e você escreveu menos. A hora que ele vê o menos, já era. Ele já te colocou dentro de uma caixinha de pessoa com baixo conhecimento, uma pessoa ignorante. E aí o que ele vai fazer? Ele vai penalizar muito a sua prova. Eu lembro de um concurso que eu fiz que eu errei uma vírgula, separando o sujeito do verbo ali no começo. E dali para baixo o examinador desceu a caneta, inclusive no conteúdo. Então quero te dar essa dica, você precisa ter segurança para escrever. E por isso eu falo, português é a matéria mais importante de todos os concursos. Os que têm redação e os que não têm redação. Por quê? Porque você vai utilizar para interpretar melhor, para entender melhor. Então toma muito cuidado com as palavras que você escreve. Principalmente esses erros grotescos. Às vezes um erro, mais uma palavra difícil tal, escreveu com X, com S, isso não é tão grave. Agora escrever menos, escrever mais com I quando era mais com S só, isso é realmente muito grave e ele vai te classificar como alguém ignorante na hora da prova. Quarta dica que eu quero te dar é que você entenda o que é uma dissertação. Porque é o seguinte, muita gente não sabe, eu também não sabia, mas existem dois tipos de dissertações. Tem o tipo expositivo e o tipo argumentativo. Se você olhar no seu edital, você vai ver que é uma dissertação argumentativa. Qual que é a diferença? Enquanto na dissertação expositiva você só expõe os fatos, como se fosse um jornalista, na argumentativa você precisa convencer. É uma técnica de persuasão mesmo. Por exemplo, se eu disser agora para você que esse canal aqui é o melhor canal para quem se prepara para concurso público, com as melhores técnicas, com os métodos mais avançados e com dicas práticas para você colocar em prática. Então pega agora, aperta no botão aqui se inscrever e já dá o like no vídeo. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando alguns argumentos para fazer com que você tome a iniciativa de vir aqui, curtir e se inscrever no canal. Então isso é uma técnica de persuasão. A gente usa argumentos para persuadir a gente. E no dia a dia a gente usa isso o tempo todo. É natural. Aí chega na hora de fazer uma dissertação, a gente não entende isso, a gente viaja. Então é simplesmente convencer alguém de um ponto de vista. Eu já vou te explicar como é que você vai fazer isso na prática. E claro, já se inscreve aí, porque claro, era um exemplo de duplo sentido para você aproveitar e se inscrever no canal também. E antes de passar para o quinto passo, eu quero te fazer um convite. Eu tenho feito algumas imersões para o concurso do Banco do Brasil
Brasil, onde eu passo um guia passo a passo aí de como é que você estuda para o concurso do Banco do Brasil. Então eu vou deixar aqui abaixo um link, você pode se cadastrar para você participar de um desses eventos gratuitamente. Você vai entrar no grupo de WhatsApp e vai receber mais informações. Então já aperta aí, já se inscreve porque é gratuito. Quinto passo, você precisa estruturar o seu texto em cima do modelo que todo mundo aprendeu na escola. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, um parágrafo de 5 a 6 linhas, desenvolvimento, 2 parágrafos e conclusão, um parágrafo. É bem simples, mas você precisa treinar esse modelo. Muita gente acha que para escrever redação você tem que estar inspirado. Não, é técnica. Depois de você fazer muito, inclusive eu quero te dar essa dica. Muita gente acha que vai fazer redação quem lê bem. Ele lê muito, então ele vai fazer uma boa redação. Não é. Quem faz uma boa redação é quem escreve muito. É o treino de escrever. Inclusive no curso que eu tenho, no combo que eu montei para o concurso do Banco do Brasil, com os materiais e o acompanhamento, a gente tem redações corrigidas. Isso é fundamental para o aluno conseguir evoluir. Isso é algo que eu realmente queria poder colocar, porque não faz sentido você não ter redações corrigidas. E se você, por exemplo, não participa do meu treinamento, não tem problema. Pede para alguém corrigir o seu texto. Treina o máximo que você puder escrever e pede para alguém corrigir. Pode ser um professor de português, pode ser um primo. É legal que tenha uma mão externa, alguém avaliando o seu texto e você lembra de seguir essa estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É só isso, cara. Não viaja, é simples. Dá para fazer sim um bom trabalho e fazer a nota de corte, no caso, 70% no caso no Banco do Brasil. Sexta dica e talvez a mais importante desse vídeo, ou uma das mais importantes, então parabéns se você chegou até aqui, que é a questão que o seu texto precisa ter unidade. O que é o texto ter unidade? É ter um desencadeamento, sabe? Ele tem que ser, você conseguir entender isso. E como é que você faz para o seu texto ter isso? É simples, você precisa usar conectivos. E aí tem um ponto, algumas pessoas falam que você tem que colocar os conectivos, quando você muda de um parágrafo para outro. Só algumas pessoas já dizem. O que elas não falam é que dentro de cada parágrafo, em cada vez que você fecha um período, você precisa do conectivo certo que dá essa cadência, que dá essa continuidade. Então, algumas palavras, por exemplo, nesse sentido, nesse contexto, sob essa ótica, portanto, dessa forma, enfim, tem uma infinidade desses conectivos que dão essa cadência. Você fala um argumento e aí você continua nesse contexto e fala um outro argumento, dessa forma, entendeu? Então, isso aqui faz uma diferença brutal, faz com que a sua redação fique com essa noção de unidade e o examinador adora. Então, muitas vezes, o seu papel é quase que decorar alguns conectivos e já deixar eles prontos para dar essa noção. Você coloca o argumento inicial, já coloca um desses nesse contexto, dessa forma, sob essa ótica. E isso aí vai fazer com que o seu texto fique muito mais rico e muito mais bonito para quem está lendo. Então lembra, abusa dos conectivos e faz essa ligação de um período para outro. Então a sétima dica é simples, é embasar os seus argumentos. O que é isso? Muita gente sabe, como eu te falei, você precisa ter 2 bons argumentos. Mas às vezes você faz e coloca simplesmente a sua opinião. E quando você consegue embasar isso com dados oficiais, com nomes de autores, com base na lei, com base na Constituição Federal, isso dá outro peso. Porque lembra, você quer convencer alguém. E aí você coloca um dado desse que tem uma fundamentação, a pessoa que está lendo fala, bom, tá embasado. Fez sentido. Então, como é um texto argumentativo, você tem que convencer. Então, utilizar talvez um especialista, isso vai fazer a diferença. Vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar que a gente está falando de se vale a pena comprar casa própria ou alugar. Aí vamos supor que você vai defender que não deve comprar a casa própria. Aí os seus argumentos, você fala que, segundo o autor Gustavo Cerbasi, não sei se você conhece, o Cerbasi é um economista, um cara que fala de finanças, no livro Adeus Aposentadoria, ele tem um livro que chama Adeus Aposentadoria, fala que você deve primeiro alugar e depois comprar a casa, enfim, você usa um argumento de um especialista e isso dá credibilidade para a sua redação. Vou te dar um macete. Às vezes você não lembra exatamente o que o autor falou, mas não tem problema. Você coloca lá nas palavras, do jeito parafraseando o que você acha que ele disse e às vezes ele nem disse, tá? Vou te contar isso, eu já fiz isso em algumas vezes. Fiz uma prova que era de direito tributário, coloquei um tributarista famoso lá, o Ricardo Alexandre, e fundamentei. Não tinha nem certeza se ele tinha falado isso, mas fundamentei. É estratégia de prova. Estou aqui para te falar o que a gente faz na prática. Eu não sou professor de português, mas estratégia
estratégia para tentar fazer a nota, eu precisava para passar. Então, se fizer sentido para você, lembra de fundamentar. Coloca um dado estatístico do IBGE, se você souber, coloca algum veículo de grande influência, né, que falou a respeito disso. Isso vai deixar a sua redação com a argumentação mais forte. E agora chegou o momento de eu falar sobre o tema, que é a minha expectativa. Bom, se você viu o edital, você viu que a parte de atualidades é basicamente conhecimento bancário atual, né? São movimentos que estão acontecendo aí no movimento bancário e que estão relacionados com atualidades, mas é bem conhecimentos bancários. E dois temas, na minha opinião, eles têm muita relevância. A gente vê que o Banco do Brasil está batendo muito em cima disso, que é o Open Bank e a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, eles têm uma ligação. Então, quero que você tenha muito cuidado e pesquise a respeito desses dois assuntos. E, fatalmente, tá, o Open Bank vai estar nas suas questões de atualidade. Isso eu tenho certeza. Se não tiver, depois pode voltar aqui no meu canal e comentar. Na sua prova de atualidades, vai ter pergunta em relação a isso. Inclusive, na parte de conhecimento bancário também pode ter, em relação ao Open Bank. Mas também essa parte de Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que tem muita conexão esses dois assuntos, então são as minhas apostas para a redação. E eu sou famoso por acertar esses temas, então depois, se eu acertar, você tem que voltar aqui depois e comentar, poxa, o cara acertou, falou isso aí, foi exatamente o que caiu na prova. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui embaixo o link para você participar das imersões comigo. Se você gostou do vídeo, também não deixa de curtir, se inscrever no canal. Te vejo num próximo vídeo, um abraço e até mais.